Olá, façamos hoje a leitura do capítulo 10 do livro de Isaías, da Bíblia Sagrada. Palavra maravilhosa, palavra maravilhosíssima. Vamos fazer oração. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de poder ler a tua palavra, viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes. Senhor, que todas as pessoas que por acaso, porventura, venham escutar esse vídeo ou assistir, que sejam tocadas pelo Espírito Santo de Deus e que possam receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E depois vão trabalhar para Jesus, se batizar nas águas, através da imersão nas águas, e procurar uma igreja evangélica para servir o Senhor Jesus. Existem várias denominações. O Espírito Santo de Deus vai direcionar cada um para o local onde o Senhor deseja que aquela pessoa esteja congregando. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bem, então nós temos aqui o capítulo 10 do livro de Isaías. Vamos começar. Isaías 10. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivãs que escrevem perversidades. Amém. Aleluias. Glórias a Deus. Vamos ver agora Isaías 10, 12. Para prejudicarem os pobres em juízo, e para arrebatarem o dinheiro dos aflitos do meu povo, e para despojarem as viúvas, e para roubarem os órfãos. Isaías 10, 3. Mas que fareis vós outros no dia da visitação e da assolação que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro e onde deixareis a vossa glória? Isaías 10, 4. Sem que cada um se abata entre os presos e caia entre os mortos. Com tudo isto, a sua ira não se apartou, mas ainda está estendida a sua mão. Isaías 10, 5. O título de outro trecho aqui do capítulo 10 diz: Predição da ruína da Assíria. Isaías 10, 5. Ai da Síria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como bordão nas suas mãos. Isaías 10, 6. Enviá-la-ei contra uma nação hipócrita e contra o povo do meu furor. Lhe darei ordem para que ele roube a presa e lhe tome o despojo e o ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. Isaías 10, 7. Ainda que ele não cuide assim, nem o seu coração assim imagine, antes no seu coração intenta destruir, desraigar não poucas nações. Isaías 10, 8. Porque diz, não são meus príncipes todos eles reis? Isaías 10, 9. Não é Cauno como Carquemes, não é Ramate como Arparde, e Samaria como Damasco? Isaías 10, 10. A minha mão alcançou os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Isaías 10, 11. Porventura não fiz a Samaria os seus ídolos, não faria igualmente. Porventura, Isaías 10, 11. Porventura, como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? Isaías 10, 12. Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião, em Jerusalém, então visitarei o fruto do arrogante coração do rei da Síria e a pompa da altivez dos seus olhos. Isaías 10, 13. Porquanto disse, com a força da minha mão fiz isto e com a minha sabedoria, porque sou inteligente, eu removi os limites dos povos e roubei os seus tesouros, e como valente abati aos que se sentavam sobre os tronos. Isaías 10, 14. E achou a minha mão as riquezas dos povos, como a um ninho, e como se ajuntam os ovos abandonados. Assim eu ajuntei toda a terra, e não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou murmurasse. Isaías 10, 15.
Porventura, gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Ou presumirá a serra contra o que puxa por ela? Como se o bordão movesse aos que o levantam, ou a vara levantasse o que não é um pedaço de madeira. Isaías 10:16. Pelo que o Senhor dos Exércitos, fará definhar os que entre eles são gordos e debaixo da sua glória ateará um incêndio como incêndio de fogo. Isaías 10:17. Porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo como labareda, que abrase e consuma os seus espinheiros, e as suas sarças em um dia. Isaías 10:18. Também consumirá a glória da sua floresta e do seu campo fértil, desde a alma até o corpo, e será como quando desmaia o porta-bandeira. Isaías 10:19. E o resto das árvores da sua floresta será tão pouco que um menino as poderá cortar. Isaías 10:20. E acontecerá naquele dia que os resíduos de Israel e os escapados da casa de Jacó nunca mais se estribarão sobre o que os feriu. Antes se estribarão sobre o Senhor, o Santo de Israel, em verdade. Isaías 10:21. Os resíduos se converterão, sim, os resíduos de Jacó, ao Deus forte. Isaías 10:22. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um resto dele se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando de justiça. Isaías 10:23. Porque, determinada já a destruição, o Senhor Jeová dos Exércitos a executará no meio de toda esta terra. Isaías 10:24. Pelo que assim diz o Senhor Jeová dos Exércitos: não temas, povo meu, que habitas em Sião, a Síria, quando te ferir com a vara e contra ti levantar o seu bordão, à maneira dos egípcios. Isaías 10:25. Porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para os consumir. Isaías 10:26. Porque o Senhor dos Exércitos suscitará contra ele um flagelo, como a matança de Midian, junto à rocha de Horebe, e como a sua vara sobre o mar, que contra ele se levantará, como sucedeu aos egípcios. Isaías 10:26. E acontecerá naquele dia, que a sua carga será tirada do seu ombro, e o seu jugo do seu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Vou repetir aqui, Isaías 10:27. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Glória a Deus, aleluia. Isaías 10:28. Já vem chegando a Aite, já vai passando por Migron, e em Migmas lança a tua bagagem. Isaías 10:29. Já são passados, Isaías 10:29. Já vão passando, já se alojam em Geba. Já Ramá treme, e Gileade e Saul vai fugindo. Isaías 10:30. Clama alto com a tua voz, ó filha de Galim. Ouve, ó Laís, ó tu, pobre Anatote. Isaías 10:31. Já Mademena se foi, os moradores de Jebim vão fugindo em bandos. Isaías 10:32. Neste mesmo dia, parará em Nob, acenará com a sua mão ao monte da filha de Sião, o outeiro de Jerusalém. Isaías 10:33. Mas eis que o Senhor Jeová dos Exércitos desbastará os ramos com violência, e os de alta estatura serão cortados, e os altivos serão abatidos. Isaías 10:34. E cortará com ferro a espessura da floresta, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Amém, aleluia, glória a Deus. Vejamos os comentários que existem aqui com relação ao capítulo 10.
do livro de Isaías, da Bíblia Sagrada. Só tem um comentário, ele tem dois. Na verdade, pertenceu ao capítulo 9. Então, ele vai ser de 9 a 8 a 10, 4. Diz assim: a mão estendida do Senhor, um refrão que aparece ao longo de toda esta passagem. Indica julgamento e não compaixão. O texto traz várias designações para o reino do norte: Jacó, Israel, Efraim e Samaria. Veja o quadro aí, tem uma referência aqui. Apesar de a calamidade ter sobrevindo, ao reino do norte, seus habitantes não abandonaram seu orgulho e autossuficiência obstinada. Em decorrência disso, Deus disciplinaria o povo de Israel com maior severidade ainda. Isaías entoa um hino fúnebre sobre a nação agonizante. O julgamento de Deus sobre Israel não produziu um movimento de reforma em Judá. E tem um comentário aqui que vai de 5 até 19, né, que é metade do capítulo 10, que na verdade ele possui 34 versículos. Aí diz assim: Deus usou a Síria para julgar seu povo. No entanto, o profeta deixa claro que Deus também julgaria a Síria. Nínive, a capital da Síria, caiu em 618 a.C. A disciplina é uma expressão do amor de Deus por seu povo. E aí encerra os comentários sobre o versículo 10, o capítulo 10. É um capítulo muito longo, muito complexo, e realmente a nossa proposta não é interpretá-lo, mas apenas fazer a leitura, que o Espírito Santo de Deus vá tocando no coração daqueles que desejam conhecer mais. Né? Procurem outras fontes, procurem pastores e se dediquem. Bem, agora vamos para a terceira parte da nossa devocional diária. Quando fazemos a leitura da devocional de Elizabeth Georgia, que é uma escritora, uma irmã em Cristo, que tem colocado aqui essas reflexões maravilhosas nessa segunda Bíblia, que eu geralmente deixo a referência. Né? Essa é a Bíblia da Mulher, Almeida João Ferreira de Bíblia da Mulher, segundo o coração de Deus. João Ferreira de Almeida, organizadora Marilene Guetta Elengui, primeira edição São Paulo, Ragnos 2013. Então, temos aqui na página 224, a reflexão de hoje está escrita assim: Deus em seu coração. E está baseada em Deuteronômio capítulo 6, versículos 5 e 6. Vamos ver. A palavra de Deus é assim: Jesus Cristo é a linha condutora de toda a palavra de Deus. Por isso, nele não há confusão. Tudo está diretamente relacionado com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, diz assim, ó, Deuteronômio capítulo 6, versículo 5 e 6. Vamos ver o que está escrito aqui? Diz assim, ó, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Né? Então, a reflexão que ela faz diz o seguinte, vamos, Deus em teu coração, baseado em Deuteronômio capítulo 6, versículos 5 e 6. Já desejou que seu marido tivesse uma fé mais firme? Já se preocupou pela falta de fé dele? Mesmo que seu marido não tenha maturidade espiritual, há uma outra área que precisa de sua atenção: seu próprio coração. Deuteronômio 6, 5, 6 afirma o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordenas estarão no teu coração. Quando você ama a Deus de todo o seu coração e alma, o foco passa a ser o seu próprio crescimento espiritual. Amém, aleluia, glórias a Deus. Preocupe-se em ter certeza de ser uma esposa virtuosa. Certifique-se de que sua vida está centrada no Senhor. Sem dúvida, apresente seu marido em oração e seja sua colaboradora piedosa. E mesmo que não haja mudanças em seu marido ou em seu casamento,
Comprometa-se a caminhar a cada dia com a sabedoria e a graça de Deus. Aí a oração que ela faz é assim: Pai, manterei meus olhos e coração voltados para ti. Quando me focar na falta de fé de outra pessoa, lembra-me de que tu sustentas essa pessoa em tua divina mão. Tu me chamaste para trabalhar em meu crescimento espiritual. Afasta-me dos pensamentos julgadores e orgulhosos, de forma que, como esposa piedosa, eu passe a edificar meu marido. Essa reflexão para aquelas que estão casadas, não é? Muito bom, realmente. Bem, e agora vamos fazer aquele quarto momento, quando nós fazemos a leitura de hinos que estão aqui. Eles foram retirados da harpa avivada e fazem parte aqui dessa outra Bíblia, cuja referência deixa eu ver aqui, a Bíblia Sagrada contém o Velho e o Novo Testamento, traduzida em português por João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, Várzea Paulista, São Paulo, Casa Publicadora Paulista, 2015. Certo? Bem, então vamos ver. Nós já lemos vários hinos e o último que nós lemos foi o 280, cujo título é Ó Jesus, te suplico. Então, vamos ler aqui. O 283, né? Desculpa. Tem outros mais avançados, porque realmente me atrapalha aqui. Então, eu vou com Jesus. Esse 294 foi o último que nós lemos. Então, a princípio, vamos ler o 295, cujo título é Novo Canto de Louvor. São 5 estrofes e tem 2 refrões, um no início e outro no final. Então, vou ler normalmente como a gente lê o segundo ao fim de cada estrofe. E no final vou ler os dois juntos. Os dois refrões juntos. Diz assim: Novo Canto de Louvor. Esse é o 295. Diz assim: Canta já meu coração, hino de paz e de amor, que me traz consolação. Refrão: Ouve com doce o louvor ao Cordeiro Divinal. Jesus, canto inspirador, harmonia angelical. Estrofe número 2. Canto hinos de louvor, porque Cristo me salvou deste mundo enganador, sobre a rocha me firmou. Estrofe número 2. Ouve com doce e o louvor ao Cordeiro Divinal. Jesus, canto inspirador, harmonia angelical. Vamos agora para a estrofe número 3. Diz assim: Este canto novo é cada noite que passar. Sombras dão lugar à fé, se a Deus louvor cantar. Aí vamos de novo para o refrão. Ouve com doce o louvor ao Cordeiro Divinal. Jesus, canto inspirador, harmonia angelical. Agora vamos para a estrofe número 4. Quando o coração vibrar, os acordes lá do céu, e da rola a voz soar no jardim do nosso Deus. Refrão. Ouve quão doce e o louvor ao Cordeiro Divinal. Jesus, canto inspirador, harmonia angelical. Agora a estrofe número 5. Quando meu Jesus voltar e levar-me com seus, ainda eu hei cantar este hino lá nos céus. E agora vem de novo a estrofe número 2, que é o refrão, e o refrão, a última estrofe, que é a 6, diz assim. Então vou ler os dois juntos. Ouve com doce o louvor ao Cordeiro Divinal. Jesus, canto inspirador, harmonia angelical. No céu, hino de louvor, canta grande multidão. Vinde as bodas de amor ao banquete do perdão. Assina é K e é C. Agora 296. No jardim
No jardim. No jardim, Jesus Cristo clamava quando os ímpios o foram prender. E falando com o Pai, suplicava pelo cálice que ia beber. Com Jesus, a minha alma deseja estar no jardim, em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Amém, Jesus. Estrofe número 2. Qual o orvalho que dá vida às flores, assim é para o crente a oração. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo as sabe por minha oração. Refrão. Com Jesus minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Estrofe número 3. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória sob o manto da doce oração. Refrão. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Renovados em força seremos, nós teremos uma nova unção. E com Deus no jardim falaremos, se vivermos sempre em oração. Assina C. E finaliza o refrão mais uma vez. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. E, para finalizar, a abundância de Cristo, que é o 297. São 4 estrofes. Primeiro, desde que Jesus deu-me sua luz, posso jubilar, cantar ao meu coração, trouxe salvação, que eu não posso te explicar. Refrão, abundantemente, Cristo dá graça que não há igual. Não há, aleluia, glória ao nome seu, que alegria sinto eu. Refrão, estrofe número 2. Desde que na cruz contemplei Jesus, meus pecados dissipou. Teu grande paz e perdão verás, quando a seus pés estou. Estrofe número 2. Refrão, abundantemente Cristo dá, graça que não há igual. Não há, aleluia, glória ao seu nome, que alegria sinto eu. Estrofe número 3. Lá da cruz provém um caudal também, que ao que alcançado forças dá, e das chagas vem o perdão, para quem muito sedento e fraco está. Amém, aleluia, glórias a Deus. Refrão, abundantemente Cristo dá, graça que não há igual, não há, aleluia, glória ao nome seu, que alegria sinto eu. E o último refrão, grato então, darei glórias a Cristo, o Rei, pelo gozo que é sem par. Em continuação, o meu coração ainda mais vai se alegrar. É assim, não é cá e é sim. Bem, então, só nos resta dizer muito obrigado, Senhor, pelo privilégio, pela honra de poder ler a Tua palavra. Então, vamos agora deixar a oração, não é isso? Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de ler a Tua palavra, mais uma vez. Senhor, pedimos que nesse dia de hoje o Senhor guarde todos os nossos pastores e pastoras, amigos e amigas. Guarde todos os nossos familiares. Guarde também, Senhor, todos os nossos irmãos das igrejas que nós frequentamos, que nós vivemos. Senhor, guarde toda a nossa família no vive do mal. Senhor, nos guarde também, pessoalmente, em nome de Jesus, que nós clamamos. Amém, aleluia, glórias a Deus. Porque Ele vive sim. E aí encerramos mais uma vez a leitura do capítulo 10 do livro de Isaías, da Bíblia Sagrada. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha
vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E aí, você acredita que Jesus está vivo? Se você não acredita, passe a acreditar. Vai fazer muita diferença em sua vida, ok? Porque ele vive.